Oi, pessoal. Dando continuidade no estudo sobre território, nós já aprendemos que, a partir do princípio, entre os 5 princípios geográficos já estudados em aula anterior, o princípio geográfico território, ele é um princípio que está ligado, relacionado ao processo de poder. Esse poder, no caso, pode ser, no caso do território brasileiro, poder de um Estado, Estado-nação. Ok. Agora, a gente também verificou que nessa relação de poder, a gente pode perceber determinados tipos de poder ligados a poderes tradicionais, como o poder municipal, poder estadual e o já citado poder federal. Visualizando aqui no livro, a gente fala território nacional, território estadual, o território municipal, mas a aula de hoje ela vai ser mais pautada na seguinte situação: na situação de territórios alternativos, territórios não tradicionais, territórios indígenas e territórios de quilombolas. Então vamos lá. Territórios sob o controle de indígenas e quilombolas e seus descendentes. Ok, vamos lá. Já precisamos saber que esses dois povos, eles são chamados povos tradicionais, ok? E há, com certeza, uma grande necessidade para a preservação do modo de vida desses povos, preservando também os seus territórios. Até porque eles possuem usufruto das terras e vivem diretamente relacionados a elas. Sem as terras, fica impossível a utilização. Bom, a Constituição Federal Brasileira de 1988 garante o direito dos povos tradicionais, mas será que esses direitos são realmente garantidos? Infelizmente, e não são poucas vezes, a gente tem problemas de invasões das terras, por questões de produção de alimentos, agricultores, por questão de garimpo, garimpeiros e madeireiros ilegais. Por outras vezes também encontramos tráficos de pessoas, de armas ou até de drogas. E isso acaba provocando muitos conflitos e mortes. É uma coisa muito séria que os índios têm passado, assim como os quilombolas, tá? Então veja bem, a questão dos quilombolas. No período colonial e imperial, vários africanos escravos fugiram de suas terras em busca de uma vida menos sofrida. Ser escravo sempre foi algo terrível, Ainda bem que a escravidão acabou. E aí, esses povos africanos que se escondiam, em terras desocupadas, florestas, eles passaram a fundar os quilombos, Então viraram os quilombolas. Ok, o quilombo mais conhecido, é o quilombo de Palmares, e o quilombola mais conhecido foi o Zumbi, hoje localizado em Alagoas, tá? Então a gente tem o seguinte:
precisamos sim garantir não só as terras indígenas, mas a manutenção da cultura ancestral, religião, culinária e de sua forma de organização social dos indígenas e dos quilombolas. É por isso que é extremamente importante a proteção dessas terras. As terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Porém, infelizmente, na questão dos quilombolas, essas demarcações elas são menos atuantes do que as demarcações indígenas, fazendo com que os povos quilombolas tenham menor efetividade no resguardo de suas terras, não sendo também verdadeira a questão de que os índios então estão totalmente protegidos. Como nós vimos antes, as terras indígenas elas estão sendo invadidas, os povos indígenas estão sendo desrespeitados e precisamos sim respeitar. Afinal de contas, os primeiros habitantes das terras, os primeiros legítimos brasileiros são os índios, né? Então, também demarcar as terras indígenas é de fundamental importância para a manutenção de toda a vida tradicional destes povos, como comentei também na questão dos quilombolas, ok? A questão indígena, nós temos a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que é responsável para preservar, proteger e propagar a cultura indígena, né? Bom, e aí nós temos o seguinte: invasões de suas terras, como já dito, e aí temos várias e várias vezes problemas sérios na questão dessas invasões. Observando aqui, ó, na tarefa do livro Trocando Ideias, a gente amarra aqui basicamente o que já foi dito. A gente tem os quilombos, tanto os indígenas, eles acabam sofrendo com as invasões praticadas por agricultores, garimpeiros, madeireiros e frequentemente acabam provocando sérios conflitos. E aí a gente tem, às vezes, mortes por parte desses povos, desrespeitos. Precisamos repensar isso, pessoal, porque a gente tem realmente uma atividade altamente impactante contra esses povos, né? A gente tem visto violências frequentes contra esses povos tidos como tradicionais. E aí a gente tem, por exemplo, 44 mil processos de mineração na Amazônia brasileira atualmente. E isso é um problema sério. E aí há o que se pensar. Vamos reverter essa situação. Vamos explorar melhor essa ideia, porque aqui, segundo esta imagem, não são só os povos tradicionais que têm problemas. Nós também verificamos a natureza indo embora. Essas empresas recorrem frequentemente a desmatamentos ilegais. Essas invasões de terra estão botando a Amazônia abaixo. Não só a preservação desses povos tradicionais é importante, mas a preservação da biodiversidade e a preservação da nossa vida. Salvemos a Amazônia, salvemos a cultura desses povos tradicionais. Na próxima aula estaremos falando mais sobre as mudanças territoriais do Brasil. Até logo.